Hoje é dia 1º de julho de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Com certeza, nossa psicosfera já está preparada para todos os trabalhos. Como sempre o fazemos, agradecemos também a essa zelosa equipe de trabalhadores da espiritualidade, que muito antes de nós chegarmos, já estavam aqui neste ambiente, preparando e higienizando a psicosfera, colocando os equipamentos que sabemos que são muito usados nas atividades pelo plano espiritual e sempre a nos proteger, a nos acompanhar. Então, nosso agradecimento é permanente a eles. Bem, meus irmãos, para não tomarmos muito tempo, só queria lembrar vocês que a nossa revista continua lá disponível no site. Vocês podem baixar a revista Ceasa, tem muitos trabalhos. Logo teremos o próximo número de julho da revista Ceasa. Consultem pelo nosso site. E, para finalizar, lembrando que nós temos um serviço de atendimento fraterno, que é muito importante também. Toda casa espírita, esse serviço deve ser implementado, na nossa casa e está à disposição para todos que quiserem, tiverem um problema, a necessidade de falar sobre algo. A nossa irmã Gesilda, que é a vice-presidente, ela coordena esses trabalhos junto a abnegadas trabalhadoras da casa. Então, é só vocês procurarem ou pela Gesilda, ou pela Nelly, ou pela Sayumi, né? Ou pela Karina Suzarte, que fazem parte desta equipe, e elas irão marcar, agendar uma conversa, né? Um atendimento fraterno. E logo teremos a condição de vocês poderem agendar o atendimento fraterno pelo nosso site, como o nosso irmão Alcir já falou, né? É só uma questão de tempo, isso vai ser implementado, vai ter uma janela de diálogo no site, e vocês poderão também, na janela de diálogo, marcarem essa consulta fraterna. Falar em Gesilda, ela acabou de chegar ali. A reunião sobre os trabalhos de atendimento fraterno, né? Organização é importante, tem que ter, né? Planejamento. Bem, meus irmãos, então eu vou pedir agora a nossa irmã Marisa que faça a leitura da página preparatória para os nossos trabalhos. Boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier, renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus está no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 29. 29, eu falei. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmão do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis.
Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Amém? Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos mais amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro e salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes, permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Bonito texto, né? Quem não tem um problema desse, né? Bom estudo. Bem, meus irmãos, agora nós vamos ouvir a nossa irmã Alessandra, que vai nos brindar com o estudo da noite de hoje. É o capítulo 23, itens 4 a 6. É um capítulo intitulado A Estranha Moral. Que ela seja muito inspirada nesta noite. Não, está tranquilo, agora eu consegui. Boa noite a todos, agradeço o convite de estar aqui, agradeço a presença de todos, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que a gente sabe que todo mundo vem, antes disso preparado e o centro preparado para que aqui a gente possa receber a melhor energia possível e que nossos lares sejam amparados. Então, o capítulo de hoje, que está o tema de hoje, que está dentro desse capítulo de estranha moral, e falar que Jesus tem uma estranha moral já é uma coisa estranha. Então, abandonar pai, mãe e filhos, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, do item 4 ao item 6. Eu resolvi primeiro ler essa partezinha, que é um trechinho pequenininho, só para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente refletiu, o que seria essa estranha moral. Aquele que houver deixado pelo meu nome, nome de Jesus, sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29, como Marise já falou. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixemos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Ou seja, Jesus prometendo que siga, esse é o caminho, o caminho me siga, de Lucas, capítulo 18, versículo de 28 a 30. Disse-lhe outro: Jesus, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tem em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto ao reino de Deus. Lucas 9, 61 e 62. E aí, estranha moral. Como é que a gente vai entender
Jesus tendo uma estranha moral. Impossível, não é condizente com o que a gente já sabe até hoje, né? Jesus é exemplo, Jesus é amor, não podia ser estranho. O que podia ser estranho é o nosso entendimento perante o que a gente tem dentro da literatura, dentro dos ensinamentos dele, a nossa interpretação. Então, não tem como Jesus ser contraditório. E a língua hebraica era muito pobre. Assim, uma palavra tinha vários significados. Então, a gente tem que tentar entender o que ele queria dizer com isso, com o que ele queria dizer abandonar. Tem uma parte anterior a essa que ele fala odiar pai e mãe. E aí eu resolvi trazer esse exemplo, né? Como é que seria interpretado na língua hebraica esse amar e esse odiar? Porque tinham vários significados. E aí, eu amo peixe, odeio carne. Na verdade, o que ele está querendo dizer é, não que ele odeia propriamente dito, mas que ele prefere o peixe em vez da carne. Então, o odiar teriam vários significados. Teria preferir, gostar, odiar como gostar menos, e não ódio propriamente como a gente interpreta na nossa palavra, no português, o sentido de ódio, né? Que é uma coisa muito mais agressiva, é uma coisa muito mais forte de se falar. No livro Fonte Viva, do Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 59, ele fala sobre abandonar é igual a renunciar, que é bem o que a Marise acabou de ler. A gente, quando está falando que eu vou abandonar pai, mãe, filhos, não é abandonar, é renunciar a estar presente na vida deles, estar presente no seu dia a dia e dar preferência pelas nossas necessidades evolutivas. Então, se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo. Renuncia a estar com eles o tempo todo, renuncia a ficar conversando sobre assuntos religiosos, sobre participar com isso e procura, né, o banquete divino, o divino banquete da Boa Nova, e ajuda teus pais, ou seja, você não está deixando de estar pensando e desejando o bem, desejando o carinho, desejando o amor para os seus pais. Você está renunciando, talvez, de estar naquele momento, com aquele convívio, com aquela palavra, de deixar. Você não vai para a mesma religião, você não vai frequentar, porque não é mais o que você interpreta, entende como o que seria o ideal no seu caminho. Você hoje pensa diferente, né? Às vezes, uma família que é toda, e aí eu vou citar uma religião como exemplo, toda evangélica, e aí você começa a namorar uma pessoa que é de outra religião, e você começa a interpretar, por exemplo, um espírita, começa a interpretar, caramba, tudo que eu aprendi a minha vida inteira, né? E agora eu estou aqui frequentando um pouco, conversando um pouco com meu namorado, e começo a visualizar, ver diferente os ensinamentos que até hoje eu aprendi, que nunca foram errados. São ensinamentos de Jesus, mas interpretação diferente, porque o Evangelho ele tem esse esclarecimento de por que somos espíritos, por que faz sentido estarmos nessa roupagem nesse momento. E aí você começa a ter dificuldade com a família, que muitas vezes tem aquela coisa de não, tem que ser aqui da nossa religião, porque só esse caminho salva. Não existe só esse caminho salva, qualquer caminho salva, o importante é que você seja o caminho de Deus, né? Seja o caminho que os ensinamentos de Jesus. Eu lembro de um professor meu que ele era ateu e ele era completamente contrário a tudo que se falava de Deus, mas ele era tão bom, que com certeza já estava com o espacinho dele garantido em alguma boa colônia, mesmo que seja uma bem próxima daqui, que provavelmente vai ser a que nós todos vamos, mas ele vai estar, por quê? Porque ele fazia o bem. Então, mais do que a gente só falar, são os nossos atos. E aí, abandonar pai e mãe, quando a gente fala que Jesus trouxe dos 10 mandamentos, ele trouxe 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o que a gente interpreta como, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas passa pelo lado de o próximo como a ti mesmo, né? Porque Deus não está precisando do nosso amor, somos nós que estamos
precisando seguir o caminho dele. O que Deus quer para a gente é que nós cheguemos lá. Esse é o desejo dele o tempo todo, olhando para a gente como pai que ele é. Mas somos nós que precisamos seguir, olhar, pedir essa força, pedir a luz, amar a Deus sobre todas as coisas, no sentido de seguir a lei natural, a lei divina. Né? Quando os interesses da vida futura superam todos os interesses e considerações humanas, as considerações materiais, elas têm que ser mais importantes. Então, assim, como eu vou agir nesse momento? Como Jesus agiria? Às vezes é difícil, né? Talvez, como é que eu consigo pensar como Jesus agiria? É tão grande, é tão magnífica a bondade e tudo que ele exemplificava, que é difícil, mas com certeza, se eu pensar assim, eu não vou estar seguindo no caminho, fazendo alguma coisa que eu possa prejudicar o meu próximo. No Livro dos Espíritos, no item de decepção, ingratidão, afeições rompidas, tem a questão 937, que fala as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizades. E aí eu estou colocando nos laços de amizade também os familiares, né? Não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis que ele próprio foi. Então, quando você é ingrato com um pai, com uma mãe, como é que eu vou abandonar? Isso não é ingratidão? Estar abandonando meus pais que a vida inteira cuidaram, acordaram de madrugada, e aí eu coloquei uma foto aqui pelos meus pais, que deu para ver só pelo sorriso que eu estou ali naquela foto, que provavelmente eu fui muito amada, né, a minha vida toda e ainda sou. Então é justo que eu, no final da vida, seja ingrata. Não que eu seja a filha mais grata do mundo, porque a minha mãe reclama que eu não telefono para ela, né? Porque eu tenho uma dificuldade enorme com o telefone, mas ela está me ouvindo, está escutando isso. E aí, mas o meu amor e o meu pensamento e a minha energia positiva, elas seguem sendo diárias, sendo sempre pensando neles e dando suporte quando eu sou solicitada, né? Pelo menos eu tento ou acho que faço dentro do que eu espero, tenho bons sentimentos e tento ser uma filha grata, uma filha amorosa do meu jeito. E aí eu achei bem legal a outra imagem, que são os passarinhos sendo alimentados ali pela mãezinha, né? Que é isso, a gente passa a vida toda ali, os filhos ficam adultos e ainda são minhas crianças. As crianças, tudo adulto, né? Você já é avô e os filhos ainda são as crianças. Às vezes meu pai comenta com a minha mãe assim, as crianças de meninas, as meninas sou eu e minha irmã, vão chegar aí alguma coisa. Por quê? Porque é sempre aquela referência de eu vou continuar cuidando. Meus filhos serão sempre a preocupação, né? Quem acredita nisso, quem acredita na paternidade, na maternidade, continua vendo com esse olhar de amor. Então, o comentário de Kardec nesse item sobre decepção, ingratidão e afeições rompidas, eu achei bem interessante, que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Não dá para viver sozinho, a gente não foi feito para viver dentro de uma caverna, a gente foi feito para viver em vida de relação. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizam com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. Então, quando a gente ama um familiar, quando a gente deseja o bem, é isso, é relação de amor. Como é que fica isso estranho dentro do abandonar? Mas não é abandonar, porque é só você conseguir entender que você segue querendo bem, querendo amor. Né? Então, os laços de família eram menos fortes naquela época, e a civilização moral mais avançada tem esses laços mais fortes. Hoje, nós, né, comparados com aquela época, temos essa relação de ligação entre pai e mãe, nas suas grandes maiorias de casa, com mais
estreitamento. Anteriormente, as meninas saíam muito cedo para casar, os filhos saíam muito cedo para casar, as casas eram longe, então não se via muito, os laços familiares eles eram mais frágeis, né? Então talvez fosse mais fácil entender um pouco esse estar mais distante. Para eles fosse mais fácil entender esse abandonar. Mas a gente volta a dizer que não é abandonar, é renunciar a estar perto, renunciar às vezes estar presente fisicamente. Abandonados não seria fugir de uma das programações reencarnatórias. Muitas vezes encarnamos com espíritos não afins, né? E abandonados não seria fugir de uma das nossas programações reencarnatórias. Quando a gente se programa para vir nessa encarnação, em geral, se está dentro da nossa programação reencarnatória, não tem lá um filho ou uma filha, eu vou vir com aqueles pais. Tem algum motivo para vir com aqueles pais? Seja motivo de você rever algum débito em vidas anteriores, seja algum aprendizado, seja alguma coisa que vá te orientar num caminho, seja importante aquela família, mas existe algum motivo. Se você resolve romper com esses laços, você não está quebrando essa programação, como é que fica na linguagem de Jesus você não estar mais, você largar essa família? Né? Não faz sentido. Eu me programei, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que estar com essas pessoas. Então, não seria fugir da nossa programação se eu resolvo não ter mais contato nenhum? Jesus tinha uma missão divina, era muito diferente. Nós, sim, temos uma missão de relação entre os nossos familiares muito mais próximas em relação à necessidade dessa troca e de ajustes, sejam de vidas passadas ou que a gente vai ter que fazer afetos para vidas futuras mesmo, né? Laços futuros. Às vezes a gente só recebe um espírito que está precisando reencarnar. Não tem muitos laços, mas é o que nós podemos dar para eles de exemplo para aquela vida. Lembrando que quando a gente está falando de um espírito, é um espírito irmão. Apesar de nessa vida ele estar como filho, ele segue não sendo meu, ele segue sendo filho de Deus. Ele nessa vida, ele é meu filho, mas eu não tenho a posse por esse filho em si. Então eu botei aqui o meu filho, porque eu adoro falar para os meus filhos, né? Porque meus filhos, eu sou assim uma mãe super coruja, eu volto a falar, eu sou risonha também, né? Então é difícil aqui, os dois com uma cara meio emburrada, tipo, vou tirar foto porque a minha mãe quer, e a pessoa está com um sorriso de todos os dentinhos mostrando, porque ela é uma coruja, assim, em potencial. Eu falei assim, não, vou deixar minha filha vermelha, porque eu obrigo a vir aqui para poder ficar comigo. Por quê? Porque eu acredito que eu, nessa vida, tenho uma relação importante com eles. E eu gosto da maternidade em si. Então, mas eles não são meus. Eu sou a pessoa que me propus a estar com eles, orientá-los nessa vida, né? Tentando fazer o melhor possível entre erros e acertos, porque não tem fórmula, né? Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando os vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. E quando a gente não faz isso, quando a gente acredita, assume essa responsabilidade e não tenta dar o seu melhor, a gente desencarna e segue sofrendo por esses entes amados que ficaram aqui com seus distúrbios, suas questões meio desvirtuadas, né? Porque você não conseguiu dar para ele essa base. E aí vem a tristeza que vai seguir além dessa vida. Então, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Isso está lá no capítulo 14, item 9, já falando, Jesus falou, a ingratidão dos filhos não é, né? Então, não existe o abandonar
Existe o bem maior para priorizar a sua reforma íntima. Você tentar se melhorar, você tentar no seu caminho. E o seu caminho, se você plantar, se você conseguir seguir dando bons exemplos, você provavelmente contamina as pessoas que estão ao seu lado. No livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, a psicografia de Chico Xavier, no capítulo 8, pelo Bom Ânimo, fala sobre Baltazar conversando com Jesus, e meio triste, ele era um discípulo muito dedicado, né? E ele está assim, triste, meio chateado pelas questões familiares dele, que a família não conseguia entender muito bem e ficava meio, às vezes até um pouco agressiva em relação às atitudes dele. E aí Jesus, conversando com ele, fala: quando esclareceis que o vosso reino não é deste mundo, né? Ele conversando com ele sobre essa boa nova. Se já tive ocasião, Jesus falando, de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-la um dia aos vossos corações, que trabalham muito. Ou seja, ele seguia fazendo lá, né, acreditando, fazendo tudo que era possível, mas ainda sentia essa tristeza interna. E Jesus consolando ele, dizendo assim, olha, eu sei que vocês também estão aqui trabalhando bastante, meu coração também está vendo isso. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem esta certeza confortadora? O Evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Então, era semente de alguns que iam, sim, prosperar para os outros. E ele estava tentando consolar Bartolomeu, dizendo isso, olha, agora eu estou, né, alguns, isso vai se frutificar. E aí ele falando outras coisas, e aí Bartolomeu começa a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais os encontrou no campo do coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora, refletiu, porém, com mais amplitude, quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe aos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos, pelo sangue, o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais, contudo, que eram as suas pescarias ou avarezas dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, à luz do reino de Deus. E aí, assim, ele segue dizendo, e daqui a pouco o pai dele não entendendo, mas aí ele começa a ter mais conforto, começa conforme ele vai conversando com Jesus, entendendo mais e ficando mais consolado, né, mais tranquilo em relação a isso que ele está fazendo. Por quê? Porque ele tem o Evangelho à base, e não é isso. Segue dando esse conforto para os seus pais, segue ajudando, mas não ligando, né, não trazendo para você essa tristeza interna, porque eles ainda não estão nessa etapa que você já está. Vai chegar a hora, segue plantando o seu caminho. Paulo de Tarso também, que antes era Saulo de Tarso e que resolveu seguir os ensinamentos, e a família dele, ele tinha bastante dinheiro, né? A família dele rejeita ele quando ele opta por seguir o caminho de Jesus e larga todo o dinheiro que ele tem, e depois, posteriormente, ele tenta ainda se entender com o pai dele, mas eles não aceitavam, não entendiam o que ele está fazendo. E aí você larga tudo para fazer? Não, você já tem um entendimento que a necessidade da evolução é maior. Seguir o caminho de fazer uma priorização interna para a sua evolução como espírito imortal que você é a sua prioridade nessa vida.
E aí, assim, pegando um pouquinho, quando agimos no bem, somos exemplo. E essa palavra, essa frase de Confúcio, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se hoje esses familiares não conseguem compreender, segue dando o seu exemplo, porque vai chegar essa hora que eles vão. Jesus, naquela época, não foi maltratado, crucificado, não compreendido, mas o seu exemplo arrasta as multidões até hoje, 2000 anos, e a gente ainda segue falando dos seus ensinamentos, porque ele exemplificou isso, ele exemplificou o amor, o bem na sua pureza maior. Então, a gente não tem que pensar se não é compreendido, se a gente não pode estar com eles. A gente segue sabendo que a gente está fazendo o bem, mesmo que nessa vida a gente não consiga, né, essa união com a família, que eles consigam nos entender, não tem problema. Ainda assim, eles vão estar olhando e usando isso, mesmo que sejam em vidas futuras. E existem aquelas separações que são necessárias. Essas parecem simples, porque não tem problema nenhum. Se a gente está falando ali sobre deveres que estão acima de outros deveres, e aí, por exemplo, como servir a pátria, né, ninguém pensa que isso é um abandono, mas você está tendo uma distância, pelo menos uma distância física, apesar de que hoje em dia a distância é física, né? Porque a internet deixa tudo muito mais fácil, você vai lá, olha o rostinho, vê se está engordando, se está emagrecendo, consegue ver se está feliz, se está triste pela expressão facial, coisa que no passado a gente não tinha nem chance, nem sonhava que existiria chegar a esse momento da gente estar mesmo longe, tão perto. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de hora onde a gente está distante da família, né? Mas o amor, ele passa planetas, gente. O pessoal de Capela não sentiu uma tristeza quando veio para a Terra? Sentiu uma tristeza porque deixou laços afetivos lá, deixou seus costumes, estava em outro mundo, porque a energia do amor, né? Ele ultrapassa fronteiras. Quando uma filha sai de casa para casar, a gente fica feliz, mas não é um abandono, entre aspas, mas está todo mundo feliz. Então não existe esse entendimento como abandonar. Jesus não poderia nunca falar dessa forma, né? Agora, recentemente, a gente teve enchente aqui no sul do nosso país, e quantas pessoas foram voluntárias e saíram das suas vidas para, mesmo quem não estava no exército. Eu conheço uma pessoa, não, largou tudo, foi para lá para ajudar. Eu falei, caraca, mas e o trabalho? Eu não pediu licença no trabalho, foi para lá. Isso é muito bacana, né? Não está abandonando a sua família. Ele está pensando, não, tem gente que está precisando mais agora. Família, eu amo vocês estão bem? Vocês estão bem. Então eu vou lá porque eu sinto a necessidade de fazer alguma coisa pelo outro. Aquele dali, isso está me fazendo mal, estou precisando ajudar. Médicos Sem Fronteira, né? Que trabalho lindo é esse das pessoas irem para um outro país para ajudar pessoas carentes, não conseguem nem falar a mesma língua, mas a necessidade é tão grande que qualquer ajuda é muito bem-vinda. Então, aqui eu peguei essa imagenzinha e não importa a nacionalidade dos nossos profissionais, é um agradecimento dessas pessoas que largam suas vidas e vão para lá. Né? Eu tenho amigos que passaram seus meses de férias e iam lá trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras. Um trabalho muito bacana. Então, os laços de amor, o afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura deste para com aquele. Os laços do amor são eternos. Não importa quantas vidas a gente fique separado, não importa, porque quando você tem amor verdadeiro e se encontra
novamente, porque energia, e as energias se esbarram, elas se identificam imediatamente. Né? A doutrina espírita ensina que os verdadeiros laços das afeições são os dos espíritos e não os dos corpos. Que estes laços não são desfeitos nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Quando a gente tem o desencarne, a gente sabe que o espírito desse ente querido segue tendo o mesmo sentimento de amor. Eu não estou do lado, eu nem tenho que ficar, me ajuda agora, porque o espírito tem que seguir, né, as suas necessidades, mas a gente sabe que esse pensamento, ele não deixa de existir, esse carinho, essa atenção, esse amor, ele não deixa de existir entre os espíritos. E pela lei do homem, a gente, inclusive, está previsto que você não pode, porque senão você vai preso, né? Então, a gente tem que estar entendendo que a lei do homem, nesse aspecto, ela está em coerência com a lei divina, que é cuidar dos nossos idosos, familiares e dos nossos filhos. Então, na infância, os pais cuidam dos filhos, na velhice, os filhos cuidam dos pais. E está na lei lá, 10.741 de 2003, abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado, pode ter de até 3 anos de detenção. Ou seja, é da sua responsabilidade cuidar dos seus idosos. Pode ser que você tenha tido pais que não tenha sido aquilo que você acredita que deva ser, com uma educação de amor, com uma infância generosa, foi uma infância mais difícil, mais agressiva, onde você não se sentiu amado. Mas ele te deu o seu maior bem, que é a sua vida, que é você estar podendo existir nessa vida, tendo a chance de evoluir, tendo a chance de aprender, tendo a chance de estar procurando o seu caminho para o bem. E sobre abandono afetivo, né, em relação às crianças, então, cuidar dos filhos é uma obrigação dos pais, uma obrigação constitucional. Está lá na lei que você tem que cuidar dos seus filhos. Só que a gente tem que falar aqui do abandono afetivo, pode gerar danos morais. Então, não é só o cuidar material, coisa que muitas vezes a gente tem visto hoje em dia, que é aquela, olha, eu dou a comida, eu dou a casa, eu dou o brinquedo, mas eu não dou afeto, eu não oriento, eu não cuido, e aí eu vou criando adultos que ficam mais rebeldes, que têm mais dificuldades. Por quê? Porque tiveram um abandono afetivo. Então, isso é também extremamente importante, né? E está lá a gente fazer isso por esses espíritos. Se a gente aceitou eles no nosso seio familiar, significa que a gente vai, sim, abdicar, né, do nosso tempo, do nosso espaço, para poder cuidar desses espíritos que a gente aceitou receber. Então, se recebemos um espírito como filho, temos esse compromisso de orientá-lo e respondemos pela omissão que a gente teve em relação a isso. E desde o início, inclusive, quando a gente fala de orientação, nós que somos espíritas, aí eu vou puxar um pouquinho minha sardinha para o nosso lado, que a gente tem que, desde o início, procurar fazer a orientação também da parte moral dele, né? A gente se preocupa com a escola, a gente se preocupa com o que ele vai ser no futuro, e a gente tem que lembrar que espírito que ele vai ser. Então, independente da religião, que a gente possa dar uma orientação espiritual na infância. E na questão 383, que fala: para o espírito, qual a utilidade de passar pela infância? E aí a resposta é: o espírito encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível nesse período às impressões que recebe.
Ou seja, é na infância que é mais fácil impregnar com essas informações, né, com essas influências de uma boa moral, de uma moral espiritual, os ensinamentos de Jesus. Então, as impressões que recebe e que podem ajudá-lo em seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados de sua educação, os pais, né? Ou aqueles que resolveram educá-los. E aí eu vou pegar a liberdade, já que está no YouTube, né, de usar estudando sobre esse tema. Eu assisti uma palestra do Rossandro Klinge, que é um psicólogo espírita e que é muito legal as palestras deles, e ele fala sobre evangelização infantil. E sempre ele comenta sobre esse assunto, ele fala que ele entende isso como uma obrigação. Os pais devem obrigar os filhos, trazendo os filhos, independente da sua religião, para a evangelização infantil. Não deve ser uma coisa assim, não, você vai se você quer. Ah, mas ele não quer muito ir. Se você se preocupa com que ele vá para o colégio, que é para ele melhorar, para ele aprender a ler, a escrever, por que não é? E você obriga, né? Que vai faltar o quê? Tem que ir para o colégio. Tá pensando o quê? Né? Lá em casa me chamavam de Caxias, porque para faltar é difícil, não vai faltar não, eu não falto meu trabalho, tu vai para o colégio, não tem essa história não. Então, se você se preocupa com que ele vá para o colégio, por que você não se preocupa com a educação moral dele? Por que você não vai se preocupar com como ele vai ser, que espírito é que ele é? E é legal que ele coloca assim, sobre, não tem esse papo de vai ganhar sorvete se for. E aí, quando eu escuto isso, eu penso assim, bom, eu comprava meus filhos com cachorro-quente. Nem toda semana, porque eu não queria que eles acreditassem que era por cachorro-quente. Então, tinha dia que eu dava e tinha dia que eu não dava. E aí, eu conversando com a minha filha, ela falou assim, a gente ficava revoltado quando você não dava cachorro-quente. A gente achava que era um absurdo. Tinha que vir para cá, era um cachorro-quente muito bom que tinha na cantina, né, Marisa? Agora não tem mais. Mas eu trazia e tem que ir, agora tão grande, mas tem que ir, vamos com a mamãe. Às vezes eu dava cachorro-quente, às vezes eu não dava, porque eu não queria que acreditasse isso, né? Jorge evangelizou muito meus filhos, né? Então, a gente trazer, por quê? Por conta da educação moral. Então, ele comenta exatamente isso. Trazer, sim, é obrigação dos pais pensar nisso. Você não leva para o colégio? Você deixa seu filho dormir a hora que ele quer? Você deixa comer o que ele quer? Come o que quiser. Ó, meu filho, pode estar liberado. Ou você se preocupa com a alimentação nutritiva, com o que é mais saudável para ele? E o que é mais saudável para o espírito que você está responsável? É disso. Então, trazer para a evangelização é obrigatório, porque a oportunidade que você tem com essa criança de impregnar nessa idade, como a gente viu na questão 383, é a época mais sensível, né, de maior facilidade de captar, de você fazer essa construção moral. Então, é obrigatório. E aí ele coloca mais uma história, né, em relação a isso, que ele fala que quando ele estava numa jornada, ele deu uma palestra e depois no dia seguinte, ele foi abordado por uma senhora que falou assim, olha, eu assisti a sua palestra ontem e você falou sobre essa questão, né, de obrigar os filhos a ir para a evangelização, e eu fiz isso com meu filho. E o meu filho, quando ele tinha mais ou menos 6 anos, ele estava vendo um show, um programa de televisão, e ele falou assim, ela vai perder porque não rebolou. É uma criança, então ela vai perder porque não rebolou, que era uma dança, né? E aí ela olhou para aquilo e o Carlinhos de Jesus falou, olha, você está desclassificada porque você não rebolou e essa dança necessita que você
rebole. E aí ela olhou assim, meu Deus, que espírito é esse? Né? 6 aninhos, o que ele sabia sobre dançar? E ok, e a criança aos 12 anos virou para ela e falou assim, mãe, eu te amo, mas eu te odeio, eu queria te matar. Por quê? Por quê, meu filho? Porque eu sei que você não vai deixar eu fazer coisas que eu quero fazer, porque eu sou de menor e estou sob sua responsabilidade. Ela falou assim, realmente, meu filho, eu não vou mesmo não. Enquanto você tiver sobre a minha responsabilidade, tudo que eu puder fazer para que você se torne uma pessoa de bem, eu vou fazer. Então, você não vai poder mesmo não, e eu vou, né, te vetar. E aí, que ele tinha... Aí, então, essa mãe tinha ligado para a filha, e aí ele falou, ops, filha? Mas não era filho? Ela tinha feito uma opção sexual de né, ser trans, ela estava agora, e aí sem nenhum julgamento sexual, mas só contando a história como ele conta, e ela está na Espanha agora, trabalhando com dança, né, e ela liga, filho, eu escutei isso na palestra, eu acertei contigo, quando eu te obriguei a ir para a evangelização? E aí essa filha fala para ela assim, mãe, você sabe que eu não sou um espírito bom. Você sabe que eu sou difícil. E hoje, mãe, eu tenho vontade muitas vezes de matar algumas pessoas que estão aqui. Que eu tenho algumas convivências, né? Porque dentro do trabalho artístico dela tinha um pouco mais, um mundo mais complexo. Eu tenho, muitas vezes, vontade de matar algumas pessoas, de agredir. E quando eu penso isso, mãe, eu penso no umbral de André Luiz. E aí eu penso, não posso fazer isso por causa do umbral. Então, mãe, você acertou. Você pode ter o seu coração em paz, porque tudo isso que você fez me trouxe, sim, hoje, mais facilidade de tentar agir de formas mais positivas em algumas situações, né? Que seria muito mais difícil para esse espírito que eu sou, que ainda é muito agressivo, ainda talvez um pouco mais resistente para o bem. Fica com seu coração em paz, porque você acertou, mãe. Um dia eu vou conseguir pegar esses ensinamentos que você me deu e plantar dentro de mim. E ainda contando, ainda nesse mesmo, que depois quem quiser assistir, Rossandro Klinge, Evangelização Infantil, é rapidinho, uns 8 minutos, e ele tem um jeito de falar muito legal e bem gostosinho assim, os vídeos dele são bem gostosos. E ainda falando sobre esse mesmo tema, ele comenta que foi feito um trabalho nos Estados Unidos, um trabalho científico, com pessoas de 22 países, foram feitas em locais, né, 22 países diferentes, com jovens em idade universitária, por em torno dos 22 anos. E esse trabalho, eles tentaram saber por que algumas pessoas tinham mais distúrbios sexuais e de drogas e outros menos. Qual era a relação, por que alguns estavam mais suscetíveis a cair, a irem em caminhos relacionados à droga e relacionados a transtornos sexuais. E aí eles começaram nesse estudo a ver cultura, viram que não era cultura, né? Mais cultura, menos cultura, mais culto, menos culto. Não é a cultura que faz, que diferencia, que ajuda nessa diferenciação. Dinheiro, situação socioeconômica, ricos, pobres, não é isso que faz com que haja esse peso. Religião, não. Budista, espírita, muçulmano, não era isso que fazia com que tivesse essa diferenciação. Eles foram ampliando, né, para poder tentar entender, e nessa ideia de ampliar, eles ampliaram inclusividade, e eles chegaram que crianças em torno de 6, 7 anos que tiveram educação infantil, espiritual, seja a religião que fosse, tá? Educação religiosa,
tinham menos propensão a caminho de drogas, a caminho de transtornos sexuais. Então, a gente está falando aqui da questão 383 sobre essa fase mais suscetível na vida, né, dessas impregnações, da impregnação moral. E aí, entendendo que isso tem repercussão pela vida inteira. Então, que a gente possa usar, quando a gente fala sobre abandono, né, que a gente possa usar também isso para tentar incluir, eu saí um pouquinho do tema, mas ainda acho que é totalmente dentro do tema, para pensar nos nossos filhos que espíritos serão. Que a gente não dê somente aquela base que é física, né? Eu quero que esteja bem alimentado, eu quero que esteja bem instruído, eu quero proporcionar que ele seja uma pessoa que vai ter uma boa profissão. Não, que ele possa ser um espírito que consiga sair dessa vida melhor do que chegou, que eu possa estar plantando, ajudando ele nesse caminho. Tenha presença no lar, acompanhando de perto a vida dos filhos, por saber que o abandono moral é caminho para a delinquência. E eu queria agradecer a todos a paciência aqui. Essa aula foi difícil, porque eu falei, meu Deus, é um tema tão pequeno, mas foi muito gostosa de ser feita, né? E a gente tem que estar nessa escada até a gente chegar a mundos felizes, a perfeição, são muitos degraus, mas que a gente vai subindo, um de cada vez. Vai chegar uma hora que talvez fique mais fácil subir, ou não faço ideia de como é que é depois, né? Mas acredito que quando a gente já consegue fazer o bem de uma forma mais fácil, vai ser mais fácil subir. Uma boa noite, que a gente possa levar muita energia, muita paz nos nossos corações, para os nossos lares. Muito obrigada.